A paz do Senhor a todos, eu sou o Diácono Jean. Nós vamos iniciar mais uma série de estudos do livro do profeta Neemias. Hoje nós vamos estar tratando sobre o capítulo 4, né? Quem está com a sua Bíblia, abra ela para acompanhar a leitura. É uma leitura um pouco extensa, porque nós vamos fazer menção do capítulo 4 inteiro, tá bom? A palavra do Senhor diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão a Cabaloão num só dia? Vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas? E estavam com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra? Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos um muro, e todos os muros se cerrou, até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, os árabes, e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém, e para os desviares do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e pusamos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disso, e nem verão até que entremos no meio deles, e os matemos, assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. E olhei e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: Não temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas, e os edificadores, cada um trazia sua espada, cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros, no lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinham as lanças, desde a subida da alva até ao sair das estrelas. Também naquele tempo, disse ao povo, cada um com o seu moço: Fique em Jerusalém, para que de noite nos sirva de guarda, e de dia na obra, e nem eu,
nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens de guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um ia com suas armas à água. Amém? Glória a Deus. Hoje eu resolvi trazer essa leitura da minha Bíblia, que tem uma tradução um pouco mais diferente, né? Essa daqui é a Almeida revisada, né? Não trouxe da tradução dos dias de hoje, porém nós vamos utilizar, porque existem algumas palavras que é interessante a gente tratar aqui, né? Nós vimos no capítulo passado a forma que Neemias ele conduz a obra, a forma que ele separa os grupos para trabalharem aos muros. Nós vimos a forma que ele faz a equipe trabalhar. Nós vimos também que tanto mulheres como sacerdotes, escribas, doutores, todo mundo, Neemias fez com que eles colaborassem. Ou seja, foi um agir. Nós vemos ali a organização que Neemias teve, né, com a capacitação de Deus, ele conseguiu preparar as pessoas para aquela boa obra, né? Então a gente pode ver a riqueza que é o livro de Neemias. É um livro muito robusto, os capítulos que tem muita riqueza, né? Tem muita coisa que a gente pode absorver, que a gente pode aprender, né? Então nós bem sabemos, né, que a gente já vem falando ao longo das aulas, que a situação era de opróbrio. A situação era uma causa insolúvel. A nação estava em escombros, em ruínas, o povo desanimado, o povo triste, o povo enfraquecido, o povo desmotivado, o povo com medo, né? O povo sem perspectiva nenhuma de vida, vivendo um dia após o outro, como se não soubesse, assim, não tendo alegria, não tendo uma perspectiva de vida. Imagine o ambiente ríspido que não estava naquele local. Porém, Deus levanta o profeta Neemias para nos mostrar que existe um Deus, que existe uma solução, que existe um caminho. O homem sem Deus ele não é nada. E o livro de Neemias nos mostra a forma que nós devemos cultuar o nosso Deus e a forma que nós devemos depender do nosso Deus. Vale lembrar que nós somos seres totalmente dependentes do Senhor. Então, uma vez dependente, sempre dependente. Não é a minha força que me faz vitória. Não é a força do meu braço que faz com que eu conquiste bênçãos materiais. Mas sim, é o nosso Deus que nos capacita para que a gente possa conquistar as coisas. Então isso a gente sempre tem que ter em mente. Isso a gente sempre tem que ter em nosso coração. Somos seres feitos para adorar ao Senhor. Somos seres totalmente dependentes de Deus, né? Então nós vemos aqui nos versículos, eu vou dar uma dividida, pois o capítulo é um pouco robusto, né? Eu vou estar fazendo novamente a leitura do verso 1, 2 e 3. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu-se em ira e se indignou muito e escarneceu os judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estavam com ele Tobias, o amonita, e disse ainda: que edifiquem vindo a uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Então aqui nós vemos a forte oposição do inimigo. Nós vemos a forma que a oposição oprimia aquele povo. Vale lembrar que Neemias pôs a cara a tapa. Vale lembrar que quando nós ponhamos a cara a tapa em alguma ação, vai aparecer oposição. Sempre. Irmãos, devemos ter uma coisa conosco. A igreja não vai crescer se não tiver oposição. A igreja ela cresce onde tem oposição. Então nós dependemos das tribulações para nós podermos obter as bênçãos. Esse povo aqui estava sofrendo há mais ou menos 120 anos depois do exílio babilônico.
A cidade estava em ruínas e Sanbalat e Tobias profetizam contra a nação. Eles querem ver o mal, eles querem ver a nação em ruínas. Parece que é uma coisa, as pessoas não querem ver algo acontecendo ou eles se incomodam com a atitude de pessoas tentando fazer algo para melhoria. Então, vale ressaltar essa parte. Isso é muito importante, irmãos. Tudo que nós formos fazer voltados para a obra do Senhor, vai haver oposição. O que cabe a nós termos estratégias para sairmos dessa oposição. E Neemias nos explica, Neemias nos mostra táticas infalíveis. Eu já disse isso. Infalíveis, táticas poderosíssimas para a sua área de trabalho, táticas poderosíssimas para dentro do seu lar, táticas poderosíssimas para o fluir do seu ministério, táticas poderosíssimas para o crescimento do seio da igreja. O livro de Neemias é uma carta cujo qual nós devemos sempre estar estudando, devemos sempre estarmos lendo, pois ela traz riquezas, ela traz um preparo para a vitória. Então, nós vemos aqui a oposição. No final do versículo 1, na minha Bíblia vai dizer que escarneceu dos judeus. E na tradução dos dias de hoje, esse escarneceu vai dizer que o inimigo ficou furioso e começou a caçoar de nós. Ou seja, o povo estava em ruína e de repente o povo toma uma atitude de tentar fazer algo para melhorar aquela situação. E resultado, o povo, a oposição começa a caçoar, a zombar, a desmotivar a nação de Israel. Começa a de uma forma querer a humilhar a nação. Olha, vocês estão em escombro há quanto tempo? E vocês acham que hoje vocês vão conseguir edificar? O governo, vocês não têm apoio do governo. A cidade está em ruína. Vocês estão fracos. Sozinhos vocês não conseguem fazer nada. Pare com isso. Deixe essa obra desse mesmo jeito que está. Isso aí não vai muito longe. Isso aqui vai ficar sobre escombros, sobre ruínas. Então, a oposição era muito forte em relação a isso. Eles ficavam vendo o povo tentando trabalhar e de vez eles ajudar, eles queriam desmotivar. Eles queriam ir na contramão. Tudo que eles tentavam fazer, eles desmotivavam. Isso é muito chato. Quantas e quantas vezes talvez você tentou fazer algo e a oposição só desmotivou. Você receber conselhos construtivos para a melhoria daquilo que você está fazendo é um ponto. Mas você receber palavras para te desanimar, zombarias, risadeiras, você virar motivo de chacota, humilhação, isso machuca, isso te desmotiva, você vai se sentir para baixo. Então, essa era a intenção do inimigo. Só que a oposição, de certa forma, quando nós conseguimos fazer algo, quando nós começamos a fazer algo para Deus, a oposição, as forças malignas, elas juntam todas as forças que ela tem para poder combater contra você. Só que existe uma solução que Neemias fez com louvor para ele sair dessa oposição. Né? Em primeiro lugar, vale ressaltar, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que eles permanecem firmes para sempre. Ou seja, se você serve ao seu Deus e você faz tudo correto diante dele, não temas, pois ele está conosco. A oposição vai tentar oprimir, mas o nosso Deus é maior. É isso que nós devemos entender e compreender. Né? Quando Saulo, por exemplo, começa a perseguir os cristãos, tinham raiva dos cristãos, em alguns momentos até chegou até a ponto de matar, de colocar em cárcere, de judiar, de perseguir. A Bíblia vai deixar bem clara que Paulo a ação de Paulo não era contra os próprios cristãos em si, mas sim era contra o próprio Jesus Cristo. Porque quando Paulo tem um encontro com Cristo na estrada de Damasco, Cristo vai dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, as tentativas de Satanás contra nós cristãos, não é contra nós cristãos, mas sim contra Cristo. Está em prol da igreja. Então, o que os inimigos mesmo não sabiam, que humilhando, caçoando da nação de Israel, eles não estavam atingindo o povo de Israel, mas eles estavam mexendo com Deus. E isso acarretou coisas graves para eles. Eles não entenderam que Deus era mais alto, Deus era maior.
Eles não entenderam que existia um Deus por detrás do comando. Então, irmãos, táticas que Neemias fez foi fundamental. Vamos ver o verso 4. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram de fronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Ou seja, o que Neemias fez? Irmãos, pessoas de atitude são pessoas de oração. Neemias, vendo a oposição, ele colocou a causa diante de Deus. Ele falou com o Senhor. Ele se dedicou à oração. Ele teve uma ação. Ele teve uma iniciativa. Orar ao Senhor nosso Deus. Clamar a ajuda dos céus. É dessa forma que quando somos atacados pelo inimigo, a nossa resposta é a oração. Temos que colocar diante de Deus a nossa causa, a nossa dificuldade. Porém, Neemias ele não faz só isso. Ele faz algo a mais que o diferencia. O que é esse algo a mais? Porém, Neemias, ele ora, ele une a oração e a ação. Duas coisas caminham juntas. Nós não podemos perder o foco. Quando discutimos com a oposição, nós estamos perdendo tempo. Quando nós paramos para dar trela para o inimigo, quando nós ficamos batendo boca, quando nós estamos dando lado para Satanás, ele trabalha do jeito que ele quer. Neemias não perdeu tempo com isso. A oposição era uma realidade, ele dobrou os joelhos e colocou a causa diante de Deus. Ele orou e agiu ao mesmo tempo. A oposição era uma realidade, porém Neemias ele não se encurvou. Ele não se curvou diante da dificuldade, ele se curvou diante de Deus. Então, irmãos, no momento de dificuldade, a nossa posição não é se encurvar diante da dificuldade, não é olhar para o tamanho da dificuldade. Nós temos que dobrar os nossos joelhos diante de Deus. As circunstâncias são enormes, são grandes, problemas gigantescos surgem em nossas vidas. Porém, nada supera a grandeza do nosso Senhor. O nosso Deus, ele é maior. É isso que Neemias faz. Ele não olha para a oposição. Ele não olha para a dificuldade. Ele olha para a grandeza de Deus. Então por isso que ele não perde o foco. Ele não perde tempo batendo boca com Sanbalat e Tobias. Não, ele vai falar com Deus. Agora ele começa a fazer estratégias para atacar o povo de Deus. Dos versos de 1 a 3, nós vemos a oposição tentando humilhar. Nós vemos a oposição caçoando do povo de Israel. Nós vemos eles tentando desanimar a nação. É uma tentativa. É dessa forma que Satanás trabalha contra nossas vidas. Ele começa sutilmente, tentando nos desanimar, jogando dardos inflamados em nós. Então, dos versos 4 ao 6, Neemias nos mostra que nós devemos orar e pôr em ação a nossa oração. Não devemos ficar dando trela, não devemos olhar o tamanho do obstáculo. Devemos olhar para a grandeza de Deus e nos curvarmos e orarmos ao Senhor. Olha o verso 7. E sucedeu que, ouvindo Sanbalat e Tobias e os árabes e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a taparem, e se sobremodo, e ligarem-se entre si todos para virem atacar Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Senhor, ao nosso Deus, e pusemos uma guarda contra ele, de dia e de noite, por causa deles. Então os inimigos, vendo que caçoando, humilhando o povo, eles viram que o povo não parou. Neemias orientou a nação a continuar e a falar ao Senhor. Então eles vendo isso, eles juntaram todas as forças que tinham, porque o intento era de fazer com que a obra pare. Irmãos, a maior estratégia de Satanás contra as nossas vidas, contra o seio da igreja, é fazer com que nós paramos, é fazer com que nós desistimos. Então, por isso que nós não podemos olhar os obstáculos, nós temos que seguir em frente firmes, senão nós vamos perecer.
Nós não nascemos, nós não viemos a esse mundo para iniciar algo e parar ao meio do caminho. Nós viemos para concluir algo. Mas esse algo que é concluído, somente Deus permite. Permite para aqueles que se põem na brecha do Senhor. Neemias foi um homem que se pôs na brecha, se colocou na brecha. É isso que faz a diferença. Então, a oposição era uma realidade. Nós vemos o objetivo do inimigo, era fazer com que eles parassem. Só que esses intentos levavam à morte. A intenção de Satanás, a intenção da oposição era de tirar a vida deles. Porque para fazer eles parar essa obra, somente se eles perdessem a vida. Qual que foi a tentativa dos grupos religiosos? Matar Jesus Cristo. Para quê? Para que ele saísse da jogada. Para que ele parasse de levar o evangelho. Então, a intenção de Satanás, quando nós iniciamos algo de Deus, é tirar a nossa vida. É fazer com que parado aquilo que nós estamos fazendo. De certa forma, esse intento de tirar a vida deles era uma realidade. Neemias sabia disso. Então, ele ora e age. Olha o verso 9. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Ou seja, Neemias ele montou uma estrutura, ele montou uma equipe, né, ele dividiu os turnos. Uma parte trabalhava e outra ficava de guarda, porque a oposição era perigosa. Neemias bem sabia que a intenção era de levar à morte. Eles queriam matar, porque era muitas trabalhadoras na obra. Então Neemias ele vai nomeando líderes durante a obra. Neemias é o responsável, mas existiam líderes, né? Então Neemias sabe que a intenção deles é de morte, sabe que a intenção deles é paralisar a obra. Então Neemias ele ora, clama ao Senhor e ele age. Oração. Você ora e você age em favor daquilo que você está orando. Então Neemias ele coloca guardas de dia e de noite para cuidarem da obra, para cuidarem dos trabalhadores. Olha o verso 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos seus acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós, a vós. Então, ou seja, esse líder Judá, cujo nome Judá, era um líder, e ele começa a ver o quê? Ele começa a olhar para a dificuldade. Quando olhamos para a dificuldade, sentimos medos e paramos de fazer aquilo que nós estamos fazendo, ou colocamos defeitos no que nós estamos fazendo. Quantas e quantas vezes nós começamos algo e depois colocamos defeito naquilo que estamos fazendo e paramos? Irmãos, inúmeras vezes. Entende? Então, esse é o objetivo do inimigo. É fazer com que nós paramos. Quando nós olhamos a dificuldade, nós já não queremos mais fazer. Então, Judá ele fala, ó, já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Ou seja, olha, está faltando força ali nos acarretadores, nós não vamos conseguir terminar de concluir o muro. Ou seja, já era algo que tinha começado, mas a intenção era parar. A oposição queria que parasse, eles já haviam começado a fazer a obra. Quantas e quantas vezes nós vemos aquelas casas que as pessoas compram o terreno, começam a construir, vem a oposição e fica jogado. É semelhante a isso. Eles começaram a construção dos muros, a edificação. E o que aconteceu? O inimigo começou a lançar dardos, o inimigo começou a desanimar a nação. Conclusão, eles não queriam fazer mais. Isso aqui é um líder, é um líder do grupo. Querendo, isso aí é o que acontece. Vem a oposição de fora e o que? E o medo é instalado por dentro. Quantas e quantas vezes isso não acontece no corpo de Cristo? Satanás ele implanta os dardos de fora e corrói e machuca a gente por dentro. Dentro do seio da igreja, causando divisão, causando converseiro. Isso é uma realidade. Então, nós vemos aqui um contra-ataque do inimigo. Ele tentou caçoar, humilhar. Neemias veio, orou ao Senhor, mostrou para a nação. De repente o que? A força do inimigo
começou a surtir efeito, as pessoas começaram a parar de olhar para Deus para olhar para a dificuldade. Resultado, pessoas de dentro, líderes de dentro, ficaram com medo, começaram a querer pôr defeito, começou a querer parar a obra. Porém, Neemias vai dizer assim no verso 13: pelo que pus guarda nos lugares baixos, por detrás de muros e nos altos, eu pus o povo pelas suas famílias e com as suas espadas, e com as suas lanças, e com os seus arcos. Eu olhei e levantei-me e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: não temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Irmãos, aqui é uma coisa muito interessante. Neemias começou a ver que alguns líderes começaram de alguma forma a baixar a linha de guarda. Começou a fraquejar. O que ele começa a falar? Falou: olha, a gente está fazendo isso, eu coloquei guardas aqui, eu coloquei guardas ali, está protegida a obra, o povo está seguro, vamos trabalhar. E o povo fraco, o que ele faz? Olha, lembre-se que existem familiares. Lembre-se, lembrai do Senhor que é grande e terrível, poderoso o nosso Deus. Lembre de suas famílias, lembre de seus filhos, lembre da sua esposa. Ou seja, Neemias, ele trata, para o povo não desanimar, ele lembra de algo que o povo ama. Para a gente não desanimar, a nossa família, os nossos entes queridos, aquilo que nós mais amamos, se torna o combustível para a gente criar força e não desanimar. Então Neemias, ele lembra daquilo que nós amamos, lembra da força do nosso Deus e dá uma injeção de bom ânimo para esse povo. Irmãos, quando nós começamos algo e de alguma forma nós queremos parar e desanimamos, olhe para o seu filho, olhe para a sua filha, olhe para a sua família, eles dependem de você. Olhe para a sua esposa, para o seu esposo, eles dependem de você. É aí que você consegue arrancar força e você consegue se lembrar que existe um Deus. A família é projeto de Deus. A família é alicerce do Senhor. Então Neemias, ele é muito estratégico. Irmãos, isso é uma arma para nós vencermos qualquer circunstância. E um detalhe, quando ele fala das armas, das lanças e com seus arcos, com as suas espadas, irmãos, os arcos, as espadas, armas de proteção e lanças, já está dizendo, lança contra o inimigo. Então, ou seja, Neemias, ele estava preparado para se defender e preparado para contra-atacar. Quando nós colocamos a nossa família como objetivo, como fôlego nosso, e estamos diante do Deus Altíssimo, nada pode nos parar. Nós temos armas para se defender e ao mesmo tempo para contra-atacar. Ou seja, Neemias estava preparando a nação não para uma defesa, mas também para um ataque. Ou seja, ele estava um passo à frente do inimigo, um passo à frente da oposição. Quando eles tentavam alguma coisa, ele já estava preparado. Então, irmãos, nós temos que estar um passo da nossa oposição, das artimanhas de Satanás. Quando Satanás vem com as artimanhas, nós usamos os recursos que Deus tem proposto para nós. As armaduras de Deus, oração, jejum, a palavra. Irmãos, isso são artifícios. E a nossa família. Isso são a força que nós temos para vencer as artimanhas de Satanás. Olha o verso 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos o que Deus tinha dissipado, o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. Ou seja, eles viram que a oposição tinha percebido que não ia dar certo, né? Então a nação voltou a trabalhar, o povo voltou a 100% na obra. Verso 16. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinham lanças e os escudos, os arcos, as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com a mão, fazia a obra, e na outra tinham armas. Os edificadores, com cada um, trazia sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e a que tocava a trombeta estava junto comigo. Ó, isso é muito importante. Neemias fortificou o grupo dele.
Neemias, ele preparou a nação. O povo não estava mais com medo. O povo estava encorajado. A outrora o povo estava desanimado. Hoje o povo está motivado e encorajado. O povo não tem medo, porque sabe que Deus está com ele. Sabe que a família está segura. A família é um motivo dele não desistir. E então Neemias, ele está tratando o que aqui? A oração em ação. Por quê? Porque o povo não estava descansando. A obra não estava tendo descanso. O povo estava trabalhando dia e noite. Enquanto uns trabalhavam, outros vigiavam. Enquanto uns vigiavam, o outro trabalhava. Não parava. Tanto é que a obra foi concluída em 52 dias. Uma obra que parecia ser insolúvel, parecia não acontecer, ocorreu. Porque eles dedicaram. Eles fizeram a parte deles. Eles oraram e pôr em ação. Quando a gente ora, Deus ouve. E quando a gente põe em ação, Deus nos abençoa. Porque nós tomamos uma atitude. Tome uma atitude. Olha o verso... e também um ponto importante no verso 18, parte B aqui, que ele vai dizer: cingido aos lombos, e edificavam os que tocavam a trombeta, estavam junto comigo. Verso 19. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Quando o homem tocava a trombeta, era sinal de que o inimigo estava vindo. Existia algo desalinhado e que Neemias alinhou de novo. Por quê? O homem da trombeta estava longe de Neemias. Isso traz o quê? Brechas ao inimigo. Porque o inimigo poderia de alguma forma persuadir, enganar. E se o tocar da trombeta fosse errado, poderia pôr em pânico a nação, poderia fazer com que eles perdessem tempo se arrumando sem ter necessidade. Então, o que Neemias faz? Ele traz junto com ele a pessoa que trocava a trombeta, o tocador. Ele traz junto com ele. Por quê? Porque Neemias estava atento, ele estava olhando tudo, ele estava revisando tudo. Se ele percebesse que havia algo de errado, algo que colocasse em perigo, em risco a obra, era tocada a trombeta, era soado o alarme e ele prepararia a nação. Então, era muito importante. Neemias, ele era um homem estrategista. Ele era um homem que observava, observador. Ele observava para agir. Então ele põe perto dele o tocador para que as coisas fossem alinhadas. E vale lembrar que ele nunca esquece de que Deus pelejava por eles. Deus pelejará por nós. Ou seja, ele estava fazendo a parte dele, mas existia alguém lá em cima que estava observando tudo, um Deus poderoso, um Deus onipresente, onisciente,